Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre Emma Bovary. E hoje eu vou falar sobre a corrupção da alma dela por meio do mal que ela mesma deixou entrar. Ela deixou uma porta aberta e deixou esse mal entrar em sua vida. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Para ilustrar essa situação, eu vou iniciar falando uma frase de Sócrates, no livro A República de Platão. Sócrates diz o seguinte: sabemos que os mais fortes dentre os germes, ou seres vivos, quer vegetais, quer animais, quando não encontram um alimento, o clima ou o solo que convém ao seu vigor, são os que mais se ressentem dessa falta de condições adequadas, pois o mal, segundo creio, é maior inimigo do bom que do seu contrário. Sócrates disse isso referindo-se aos filósofos, que, como a natureza do filósofo é facilmente pervertida, devido à vaidade, principalmente. Então, Sócrates vai discorrer a respeito de como um filósofo tem que ser, das coisas que ele tem que cuidar, porque facilmente ele pode se perverter. Muito bem. Analisando essa característica que Sócrates diz, vou fazer uma ponte com Emma Bovary e como ela facilmente se perverteu, como ela facilmente caiu nessa tentação da vaidade, principalmente. Tudo começou por meio da literatura, como eu já havia falado em alguns vídeos anteriores. Ela simplesmente teve acesso a literaturas muito luxuriosas, com um teor muito violento, e tudo isso em sua alma, porque Emma era uma pessoa boa, era uma mulher muito pacata, muito sensível. Então tudo isso reverberou em sua alma, com certeza. E ela vai trazer isso à tona depois em seus romances extraconjugais. Ela vai ter amantes e com esses amantes ela vai realmente se perder vivendo aquilo que ela lia. E isso a fez muito mal a ela, fez muito mal a ela. Nós vamos perceber que, por conta disso, ela vai se endividar, ela vai usar o nome do marido dela para comprar presentes aos amantes. Ela começa a ter dívidas por conta desses presentes que são muito caros. Ela passa a querer ter uma vida que não é a dela. Ela compra coisas, itens caríssimos que ela sabe que não pode pagar, que o marido não pode pagar, mas ela compra para ostentar em sua casa, para remeter, para ser semelhante àquilo que ela leu nos livros, ouviu na casa de alguém e achou bonito, achou interessante e ela quer também. Todo o momento, Emma Bovary está fugindo da própria realidade. Ela não quer viver a vida dela, ela quer viver a vida de outra pessoa. E a partir disso, nós podemos ver que ela vai entrando em inúmeros confrontos consigo mesma, em inúmeros conflitos, porque os problemas vão surgindo, as dívidas vão aumentando, e o que ela vai fazer com tudo isso? E ela parece ignorar todos esses aspectos, ela continua vivendo uma vida fora da sua própria realidade, a realidade alheia dela. E tudo isso vai gerar uma série de problemas que nós vamos ver vai desencadear uma tragédia. Bom, considerando essas questões, né, ela se endividou ao ponto de precisar ir atrás de alguém para recorrer, porque penhoraram a casa dela. Chegou uma carta um dia na casa dela, dizendo que a casa dela tinha sido penhorada devido às dívidas que ela ignorava. Com esse aspecto, ela foi atrás de quem? Ela primeiramente foi atrás dos amantes, porque ela realmente acreditava que esses amantes a amavam e fariam de tudo por ela. Bom, não foi bem assim. Eles simplesmente disseram: não tenho como te ajudar, me desculpe, vida que segue. Não conseguiu o que ela queria com os amantes, ela começou a ir atrás de outros homens com o poder aquisitivo da sua cidade e ao ponto de ela se oferecer a eles como troca, como paga. Veja, a que ponto ela chegou? E ela não percebia tudo isso, ela não percebia. Por quê? Porque sua alma já estava corrompida suficientemente ao ponto de ela não se dar mais respeito a si mesma.
Essa característica fez com que ela se humilhasse diante de todos esses homens e ela não fizesse o que era esperado que ela fizesse, que era encarar a própria realidade, conversar com o marido, que muito a amava e que provavelmente, ela mesma sabia disso, provavelmente a perdoaria. Mas ela não fez. Ela, por muito orgulho, nossa, o coração dela estava todo corrupto. Ela não teve coragem, ela estava com muito orgulho, ela não teve coragem de encarar a realidade dela. Emma chegou ao ponto de sentir necessidade de mentir. Tamanha era a corrupção da sua vida. Ela sentia necessidade de mentir para sentir algum tipo de prazer. Ela mentia por mentir, destratava todo mundo que exercia algum papel inferior ao dela. Diante de tudo isso, ela realmente chegou no fundo do poço. Ela simplesmente também mudou a forma de agir, de ser, de se vestir, de se portar, de conversar. Ela ficou extremamente mundana. Ela começou a conviver até mesmo com meretrizes. Veja a que ponto ela chegou. E ela não conseguia encarar a realidade e sair dali. Ela já estava em si sentindo uma miséria interior, mas ela já não conseguia mais sair dali sozinha. Por si só ela não ia conseguir. E de fato foi isso que aconteceu. Até o fim de sua vida, ela não conseguiu encarar a realidade. Até essa confissão que ela não confessou diretamente ao marido, ela escreveu uma carta, que o marido foi fazer a leitura dessa carta com toda a verdade apenas depois da morte de Emma. Ela passou uma vida de mentira. Ela não encarou a sua própria vida, a sua própria realidade. Veja, essa reflexão que eu gostaria de passar hoje para vocês, ao ponto, né, que ponto que as pessoas chegam por meio dessa necessidade de viver uma aventura, elas se corrompem a esse ponto. E veja, tem outro aspecto nesse livro que eu gostaria de deixar como uma reflexão para a nossa atualidade. Que, diante de toda essa questão que ela se humilhou para os amantes, para todos os homens, e nenhum deles ajudou ela financeiramente, porque era isso que ela precisava, que alguém pagasse a dívida dela, ela saiu da última casa de um dos homens que ela fez essa oferta, e ela saiu assim, tá assim no livro, né? Algo de belicoso a invadia. Teve vontade de lutar contra os homens, cuspir-lhes no rosto, dizimá-los a todos. Continuava a caminhar rapidamente para a frente, pálida, fremente, enraivecida, fustigando com olhos rasos d'água o horizonte vazio, como que se deleitando no ódio que a sufocava. Isso aqui não é a realidade, pessoal. Observe a sua volta. Quantas pessoas você conhece que sentem simplesmente ódio de algum grupo de pessoas? Aqui no caso, Emma sentiu ódio de todos os homens. Simplesmente porque ela não encarou a sua própria realidade e não viveu a sua vida conforme ela deveria ter vivido. Ela quis viver outra vida. A gente conhece inúmeras pessoas assim, que sentem ódio, inclusive aos homens, por uma frustração dela diante de alguma situação da vida e coloca todo mundo no mesmo saco. Tem ódio dos homens, mas na verdade isso só demonstra o quê? Uma corrupção muito grande em sua própria alma. Algo aconteceu em sua vida que a frustrou. Algo aconteceu em sua vida que a distanciou da sua própria realidade e a pessoa não teve forças para resolver esse problema, solucionar esse problema, encarar a realidade. Então, nós tenhamos essa consciência que é melhor nós encararmos nossa realidade e vivermos devidamente essa realidade para que nós sejamos pessoas plenas e conscientes da nossa vida em si, certo? Essa é a reflexão de hoje. Valeu, até a próxima!